Ideias em Debate. Meus amigos, minhas amigas, Ideias em Debate no Ar. Programa muito especial hoje, com o nosso convidado é o jornalista Maurício Pestana. O Pestana tem inúmeros trabalhos publicados no Brasil e no exterior. E ele é coordenador executivo do Fórum Brasil Diverso. E há 40 anos atua na área de inclusão e diversidade por equidade racial e de gênero no Brasil. Ele é autor de diversos livros e, graças a esse trabalho, ganhou reconhecimento internacional. Esse foi o release feito pelo Mauro Ramos, que depois nós vamos pôr ele... Depois você mostra quem é o Mauro Ramos para o pessoal, ver da telinha. Trabalharam juntos no antigo Diário Popular, né? Diário Popular. Oh, tanta história, tanta história. O Mauro aprendeu muito com o Pestana. Eu aprendi mais com ele. Mas a entrevista de hoje, num momento grave que o Brasil está vivendo, uma pandemia, a ausência de centralidade federal com relação a como tratar das pessoas, estão beirando as 160 mil mortes na gravação de hoje, mais de 5 milhões de contaminados, fora a questão do desemprego, o desalento. Ao mesmo tempo, temos notícias boas. E é essa conversa que nós vamos ter, esse diálogo, para que vocês que estão do outro lado da telinha possam ver o trabalho denso que o nosso companheiro Pestana desenvolveu através, inclusive, de um livro que vai ser lançado. Ele vai comentar do livro e comentar um pouco de algumas histórias. Mas antes, na introdução, eu quero dizer que os Sindicatos Comerciais de São Paulo e o GT, nós abraçamos essa causa da inclusão social com a maior garra possível. Somos apaixonados pelo tema, porque uma democracia só se diz dessa forma se efetivamente tiver igualdade de oportunidade. E nós fizemos aqui no sindicato, há muitos anos atrás, o primeiro acordo brasileiro de inclusão do afrodescendente na loja Colombo, que nós estávamos comentando. Isso nos orgulha muito. Então vamos conversar um pouco de política, como está o Brasil, e com certeza do lançamento do livro. Pestana, as câmeras são suas, muito obrigado por ter vindo aqui. Vamos já iniciar pela sua perspectiva e percepção, na percepção da coisa e a perspectiva de que vai acontecer com esse tema. Se esse tema hoje, ele está, a sociedade está entendendo melhor, como é que você vê o tema hoje da inclusão social? Bom, antes de mais nada, eu quero te agradecer, Patá, por estar aqui mais uma vez, por abrir esse espaço para a gente falar desse tema que é tão importante para nós. E eu acho muito importante, e a gente tem que frisar, que hoje, eu espero que não seja moda, mas hoje é muito comum, toda a grande mídia e toda a imprensa dá espaço para esse tema, sobretudo esse ano, depois dos acontecimentos nos Estados Unidos. Mas a gente tem sempre que lembrar e resgatar as pessoas que quando isso não era moda, que quando isso era um tema até difícil de ser digerido, né? As pessoas tinham um pouco de dificuldade. Não vamos falar disso, não vamos mudar de assunto, isso aí, racismo não existe, isso é coisa de você, isso é coisa dos americanos, mas já tinham pessoas que estavam atentas a isso. E você foi uma dessas pessoas, né? Nós estávamos falando agora do Álvaro, lá da Camisaria Colombo. E aí no livro, depois eu vou falar um pouquinho sobre o livro, eu cito esse acordo que foi feito aqui, foi o primeiro acordo coletivo colocando a inclusão racial no mercado de trabalho que teve no Brasil, né? E eu cito isso aqui no livro, porque é um livro que eu conto um pouco dessa história, desses quase 40 anos que eu estou envolvido com a inclusão de negros e negras no mercado de trabalho, e eu tenho que ressaltar que você foi uma pessoa primordial para esse processo, foi um cara que estava à frente, porque era um momento que não eram todos os sindicatos que estavam falando, aliás, muito pelo contrário, era um ou outro. Muitos falavam, né, a grande parte desses sindicatos diziam que essa luta ia dividir a luta do trabalhador, sendo que não, que a gente iria até somar e ajudar muito mais, e você esteve à frente. Então, acho que antes de mais nada, antes da gente começar a nossa conversa, tem que falar. Eu queria só, bom, porque na realidade, esse trabalho que nós desenvolvemos em conjunto, a diretoria, foi originário num livro que nós contratamos o Diese para falar dos comerciários. E lá ele entrevistou 1.000 pessoas na casa delas. Foi uma pesquisa maravilhosa. E o livro detectou, porque uma coisa, nós achamos que é isso, nós achamos que é aquilo. O Diese foi lá e apontou. É assim.
essa discriminação existe. Quando contrata o afrodescendente, ele ganha metade do branco. E tem muitas empresas que não contratam. Então, foi um livro do Diese extraordinário, mas é um prazer, Pestana, em estar desenvolvendo aqui, dialogando, num tema tão apaixonante que é a igualdade de oportunidade. Mais uma vez, as câmaras são suas. Então, bom, vamos falar um pouco do livro. O livro é esse aqui, é a Empresa Antirracista. E como é que surge este livro, como é que surge essa ideia? Vai ser lançado agora em novembro, né? É um projeto gigantesco da editora Nova Fronteira. Ela investiu muito, né? São 30 mil exemplares, vão ter em aeroportos, em livrarias, pela Amazon, enfim, vão vender de tudo quanto é jeito o livro. Ele já nasce meio que como um best-seller. Por quê? Porque a discussão está na crista da onda, né? E eu, para ser bem honesto, aqui a gente pode falar de uma outra emissora, que eu sei que não tem problema. Hoje eu estou como analista de diversidade e inclusão no jornal da CNN. E eu recebi o convite da Nova Fronteira. Eles me viram eu falando sobre esse tema lá, falaram, Pestana, isso agora, há 4, 5 meses atrás. A gente queria que você escrevesse um livro a respeito. Eu falei, olha, escrever um livro eu não tenho nem condições, porque estou fazendo uma revista Raça, estou aqui no jornal, estou fazendo um monte de coisa. Não, mas pensa em alguma coisa. E eu já tinha essa ideia. Eu falei, olha, uma coisa que eu acho que a gente poderia falar, ainda não tinha acontecido esse caso da Magalu e tudo mais. Eu falei, olha, um caso que a gente poderia falar é que eu tenho várias entrevistas com CEOs de empresas. É um tema que eu estou abordando muito. Eu aqui em São Paulo, anualmente eu faço um fórum, já é a 6ª edição, que é o Fórum Brasil Diverso. E eu tenho várias entrevistas com CEOs que falam, que vão no meu fórum, que falam o que eles estão fazendo. Uhum. Então, o que a gente poderia fazer? Juntar essas entrevistas. Aí juntamos as entrevistas, eu tinha quase que 10 entrevistas, mas eu falei, não, mas tem muita gente nova aí no mercado, muita gente fazendo outras coisas, tem outros CEOs que estão entrando. Eu vou fazer o seguinte, eu vou consultá-los, vou mandar as perguntas, vou entrevistá-los em alguns lugares e vamos acrescentar isso, vamos jogar gente nisso, né? vamos colocar conteúdo nisso aí. E aí saiu o livro. O livro é uma junção de 20 entrevistas, e aí eu pego só os CEOs, ou os cargos, ou diretora, ou vice-presidente. Por exemplo, no caso da Vivo, eu falo com o vice-presidente. No caso do Carrefour, eu entrevisto o Noel, que é o presidente. No caso da Magazine Luiza, eu entrevisto a Luiza Trajano, que é a presidente. Então eu reúno neste livro o que esses caras pensam. Porque uma coisa que eu venho pesquisando e trabalhando nisso, como nós falamos inicialmente, há quase 40 anos, eu percebo que se o CEO não está envolvido, se o cara que manda no recursos humanos não está envolvido, a inclusão não sai. Não, tá? com certeza. Não adianta. Não adianta você criar um grupo lá de diversidade, se você não dá força, se o CEO não vai lá e cobra, fala, como é que está aí? Como é que tá um ambiente aqui? Está mudando ou não está? E aí o livro é uma junção de todas essas entrevistas, são bate-papos, são pessoas que eu conheci, são pessoas que se apresentaram no fórum, e aí o fórum, como ele sempre trouxe alguém de fora do país, eu também pego algumas pessoas com visões da América, né? Gente que estava fazendo isso lá. Então, essas pessoas estão falando, e aí eu falei assim, bom, mas eu não posso também me negar de não contar a história de como é que isso aconteceu. Por isso que eu falei, você está aqui. Por quê? Porque aí eu faço a introdução. O que eu faço? Eu conto um pouquinho a história de 40 anos atrás. Quem é que estava fazendo isso? Quais eram as empresas? E eu só conhecia 4 empresas. Uma, não sei nem se você lembra, que chamava Fersol. Se essa empresa aí existe ainda, era uma empresa de um judeu. Ele parava no 20 de novembro a empresa dele. Ele fazia questão de ressaltar a questão negra. Você entendeu? Foi uma coisa muito legal. Outro, o Álvaro. Aliás, o Álvaro eu não consegui, estava falando para você, não consegui falar com ele na época, eu queria muito, mas eu falei, não, eu resgato ele na introdução. Porque aí eu falo do Álvaro, falo de você no livro, falo assim que o Sindicato dos Comerciários foi o primeiro no país. Então eu faço uma introdução contando essa história até os dias de hoje e como essas empresas estão desenvolvendo esse trabalho. Agora, nós até nos encontramos em vários fóruns, que você, inclusive, quando estava na secretaria aqui de governo municipal, você tinha essa responsabilidade e vários fóruns muito importantes nas grandes empresas, né? E com o trabalho que você desenvolveu, com certeza ampliou o número de empresas adeptas, pelo menos a dialogar sobre o tema. Ah, não tenha dúvida. Primeiro que quando a gente começou, eu era secretário aqui,
E, na realidade, eu era secretário da prefeitura, a prefeitura estava implantando as políticas afirmativas, e aí eu cheguei para o prefeito e falei, prefeito, está muito lindo, maravilhoso, a prefeitura emprega e tal, mas a gente tem que chamar o setor privado. Aí, na época, até não houve, o prefeito, sim, topou e tal, mas dentro da estrutura e secretário, esse negócio de chamar a empresa, porque parece que tem uma coisa, né, que você não pode dialogar com a empresa, que tem que problema, mas empresa, eu falei, não, as empresas que empregam. Ah, mas tem empresa fazendo isso? Eu falei, tem. Na época você só tinha, a maioria, 90%, eram as multinacionais. Certo. Não tinham empresas brasileiras. Eu falei, a gente precisa trazer esses caras das multinacionais e chamar o empresariado brasileiro para falar. Então, na época, você já tinha, por exemplo, empresas como Carrefour, que já fazia. Você já tinha a IBM, que já fazia. Você já tinha alguma coisa que o Google estava fazendo, estava tateando. O que eu fiz? Eu canetei todos esses caras como secretário e falei, ó, eu quero que vocês vão... E eu não quero que vá, eu quero que vá o presidente lá falar o que é que vocês estão fazendo. E chamei as empresas brasileiras. Na época, quem não fazia e hoje faz? O Itaú não fazia, estava querendo aprender, mas você já tinha um banco internacional, que era o, acho que Santander, se eu não me engano. Não era, era HSBC. Já tinha um programa interessante. Hoje eu me orgulho de ver quantas empresas estão... Né? Itaú tem um programa fantástico de inclusão, muito bom, eu gosto. Eu sempre aponto o Itaú como uma empresa que está avançada. Você tem a Magazine Luiza, que agora acabou de lançar aí um programa de trainee também fantástico, que causou muitas polêmicas. Então, hoje você tem várias empresas brasileiras entendendo, e eu sempre achei que nós aqui temos que dar o exemplo, porque não adianta. A empresa americana, a multinacional, ela chega aqui, ela já vem com uma política redondinha do país dela, porque ela sabe que lá elas têm que fazer. E elas não empregam tanto quanto as empresas brasileiras. Então você tem que, o empresariado brasileiro, ele tem que entender, ele tem que estar sensível a isso. Agora, muita gente não faz porque não sabe. Né? Sabe nem por onde começar. Eu conheço o senhor que foi pensando por onde que eu começo aqui na empresa. Eu chamo negro, chamo preto, o que eu faço? E é isso que nós vamos ver no segundo bloco. Como começar, como iniciar esse diálogo tão importante sobre igualdade de oportunidade. Voltamos já já. Sindicato dos Comerciários de São Paulo. Suas atuações, lutas, conquistas e benefícios para todos os trabalhadores. Você, trabalhador e trabalhadora comerciária, conheça tudo o que o seu sindicato faz e tem para você e sua família. O sindicato te representa nas negociações coletivas, buscando sempre melhorias e manutenções de cláusulas sociais, negociando com 16 sindicatos patronais, onde representamos todos os trabalhadores de shoppings, supermercados, concessionárias e todos que trabalham no comércio da cidade de São Paulo. Conquistamos a manutenção do Dia do Comerciário em 30 de outubro, onde todos da categoria recebem 2 dias de benefícios a mais em folga ou pagamento. Você sabia que o sindicato dispõe de mais de 20 advogados e que no ano de 2015 foram atendidas 23 mil pessoas e abertos 2.137 processos trabalhistas, civil e familiar? O sindicato tem convênio com mais de 100 instituições de ensino, cursos e faculdades com descontos de até 50%. Isso tudo é para você, comerciário. No atendimento ao trabalhador para o benefício da aposentadoria, o sindicato fez 2.000 atendimentos e conseguiu aposentar 228 pessoas totalmente de graça. Essa assessoria é para você. Em questão de saúde, o sindicato é campeão e por isso toma um grande cuidado com os comerciários, tendo um prédio de 8 andares na Vila Clementino, totalmente voltado para a área médica, com equipamentos de última geração, como mamógrafo, densitometria óssea para todos os comerciários, fazendo os exames e se prevenir de doenças. Fizemos mais de 204 mil atendimentos entre ambulatório médico, sedes e subsedes. E você, comerciário, conta com uma farmácia no ambulatório para retirar seu remédio se lá estiver totalmente de graça. Nossa área de lazer é completa, tanto na praia ou no clube de campo com total infraestrutura para você e sua família. No clube de campo temos piscinas, pedalinhos, quadras de futsal, campo de futebol, chalés para você e sua família. Na colônia temos também uma linda piscina, temos quadra de bocha,
playground para as crianças e muito mais. Uma ótima estrutura de hotelaria para você ter dias de tranquilidade e alegria com seus familiares. O sindicato faz um grande ato em defesa dos direitos das mulheres, Mulher com Vida, sempre no mês de março, com ação direta à mulher comerciária, pelo seu empoderamento e igualdade na sociedade, tornando-a mais justa e igualitária. E esses momentos de crise que vivemos hoje, o Sindicato dos Comerciários vem inovando e fazendo mutirões de emprego, trazendo diversas empresas em todas as áreas de trabalho, para o sindicato ofertar em uma semana diversas vagas de emprego aos milhares de desempregados em ação cidadã, que conquistou em 2018 mais de 5.000 novas recolocações de postos de emprego em São Paulo. Este é o seu sindicato, agindo, lutando e buscando a cada dia melhorias para todos os comerciários de São Paulo. Meus amigos e minhas amigas, voltamos. Nosso convidado especialíssimo, Pestana, amigo nosso, lutador, escritor. Estamos falando do lançamento do livro, que vamos falar mais um pouco daqui a pouco. Vocês viram no intervalo que nós fizemos um mutirão e continuamos, mutirão do emprego. Nesse mutirão do emprego, Pestana e todos que estão nos vendo, nós também temos para o afrodescendente. Nós conseguimos 12.000 vagas. A própria Magazine Luiza colocou 1.200 vagas. É um momento de solidariedade, é um momento de valorização da igualdade e oportunidade. Mas eu queria começar um outro tema. Nós todos vimos nos Estados Unidos aquela situação grave do policial que sufocou e matou um afrodescendente lá. Eu assisti um filme recentemente, você também comentou, eu sugiro que vocês que estão nos vendo assistam na Netflix, 7 em Chicago. Retrata uma questão ocorrida em 1968, lá nas assembleias lá dos democratas, convenções, melhor dizendo, e que no fim ganhou o Nixon. O Nixon ganhou. E essa briga, dizem que Aliás, foi... com um discurso muito parecido com o do Trump hoje. Mesma Acho que coisa. ele queria colocar em ordem, que aquilo era uma baderna e que ele... Mas assistam por 2 motivos, tanto por essa questão política que ocorreu e a questão da igualdade de oportunidade, que eu não vou comentar agora, que vocês vão ver de forma gritante o que esse filme mostra, o que é a realidade em 68, relativo à questão de um afrodescendente. Pestana, por que ainda nós temos situações como essa? Porque nos Estados Unidos, no passado, o negro andava, o afrodescendente ficava atrás nos ônibus, tinha banheiros especiais, aí mudou, essas coisas foram mudando. Vários presidentes ou elementos importantes conseguiram mudar, mas por que ainda persiste? Qual é o significado de uma situação grave como essa? Olha, é importante ressaltar as diferenças que nós temos entre Brasil e Estados Unidos, sejam elas do ponto de vista cultural, social e histórico, mas tem algumas coisas que são em comum. Primeiro, o racismo lá, ele é muito parecido com o daqui, porque racismo é racismo em qualquer lugar do mundo, né? Mas existem essas diferenças. O que nos diferencia um pouco é a história, né? Os Estados Unidos, eles optaram por fazer uma Constituição, algumas leis estaduais, né? A Constituição Federal dos Estados Unidos, ela diz lá, meio parecida com a do Brasil, todos são iguais perante as leis, mas você tem as constituições estaduais e municipais. E em alguns estados americanos, por exemplo, até os anos 60, era proibido, inclusive, negro casar com uma mulher branca. Meu Deus o negócio do céu. ia longe. E essas políticas todas e essas leis, tinha a lei da segregação, as leis do apartheid, até muito parecido com as leis na África do Sul. Aliás, a África do Sul copiou também essas leis. Então, criou-se um cidadão de primeira e de segunda classe. Então, o cidadão ele não podia, ele entrava no ônibus, e se entrasse um branco, ele tinha que levantar e dar um local para o branco. Isso estava na lei, ele tinha que fazer isso, porque senão ele era preso, né, ele estava infringindo a lei
tamanha a sanidade daquele país. Então você criou um racismo estrutural. A sociedade foi estruturada com racismo. E os órgãos de repressão, como a polícia, não foram diferentes. Também foram criados fórmulas, leis e mecanismos que segregavam os negros. E até porque eles tinham... Então essa mentalidade ainda paira sobre o inconsciente coletivo de uma organização como a polícia. Estou falando dos Estados Unidos. Quando você pega aqui no Brasil, você não teve leis, né? Mas você teve algumas estruturas que foram criadas na sociedade brasileira que fez com que negros e brancos saíssem para um desenvolvimento de forma diferente. Então aqui não precisou, eu costumo dizer que aqui não precisou de lei, porque as coisas foram se encaixando naturalmente. Você teve o final da escravidão no Brasil, não houve nenhuma reparação, né, que pudesse auxiliar esses afrodescendentes que pudesse ter um pedacinho de terra, ter alguma coisa para se desenvolver, ter uma empresa. Não houve nenhuma ajuda do Estado. Eu brinco, e agora eu acho que ficou tá muito forte na cabeça das pessoas. Imagine se a gente não tivesse os 300 ou 600 reais para sobreviver à pandemia. Agora, imagine que isso aconteceu há 133 anos atrás, e o Estado não deu nada. O Estado falou, olha, acabou, vocês vão se virem. Ah, não, mas antes eu tinha lá comidinha, eu tinha alguma coisa lá que o senhor me dava. Não, agora não tem mais, porque acabou a escravidão. Não, mas eu vou comer, eu vou viver do quê? Isso aí é um problema teu, se vira e tal. Então é mais ou menos isso que aconteceu, e isso criou uma diferença muito grande entre negros e brancos no Brasil, e as estruturas foram se encaixando. Então você tem hoje um trabalhador negro, ele recebe a metade de um trabalhador branco. Uma mulher negra recebe também menos que um trabalhador branco, e aí ela ganha menos que um trabalhador negro, e aí ela ganha menos ainda que uma mulher e que um trabalhador branco. E aí você foi criando essas estruturas, e as estruturas educacionais. A gente teve mais dificuldade para estudar, a gente teve mais dificuldade para chegar. Então você criou esse racismo estrutural, tanto aqui como lá. Aqui, as leis foram se adaptando ao momento. Lá não, lá houve leis que segregavam, né? Absurdo, hein? Essas histórias são absurdas. Mas vamos falar aqui um pouco do livro. E esse lançamento nós estamos fazendo de forma conjunta e com muito prazer. O sindicato, o GT, valoriza muito projetos tão relevantes como esse que o Pestana nos dá o prazer de conhecer e ajudar a potencializar, não é? Um livro que com certeza vai nos ajudar muito nesse quesito da igualdade de oportunidade. Você entrevistou várias personalidades do mundo empresarial, proprietários, presidentes, e algumas dessas entrevistas te surpreendeu. Eu falei, nossa, como é que ele pensava isso? Eu não teve alguma? Olha, é só para o nosso pessoal saber um pouquinho. Olha, é importante falar que é aquilo. Teve vários momentos. Tem pessoas aqui que eu entrevistei há 4 a 5 anos atrás. Teve pessoas que eu entrevistei agora. Mas teve pessoas como o Álvaro da Camisaria Colombo, que eu sei da vontade do trabalho que ele fez. Então isso aqui é um apanhado histórico. Mas assim, a maioria são das pessoas que estão fazendo agora, né? Então tem muitas entrevistas que eu fiz agora, durante a pandemia, né? Eu ia lá, ligava para o cara, mandava as perguntas, falava, me responde isso, o que você está fazendo aí na tua empresa e tal. E aí, se eu fosse ter que resumir um pouco das entrevistas que estão aqui, da dica desses caras, eu colocaria assim 3 grupos, né? Existe um grupo, é engraçado, que é muito parecido com o que a gente vê no sindicato, com o que a gente vê na nossa luta por igualdade, né? Existe um grupo que é mais radical. Tem uns caras aí que você fala assim, o que o cara está propondo aqui surpreende até a mim, né? Porque ele quer radicalizar mesmo, ele falou assim, pensando, tem um meta aqui na minha empresa, né? A gente quer ter, e aí eu falo, olha, eu fui secretário, e eu sei que tratar esse tema, e não é tão simples. Não, se a gente não bater o pé aqui e disser que tem que mudar isso, a gente não muda. Então, por exemplo, eu vou citar desse grupo, é um grupo mais radical, é um grupo pequeno, mas a Luísa está nesse grupo. A Luísa tem ideias que ela fala assim para mim, Pestana, tem que ter cota em tudo quanto é lugar. Aí eu falo, Luísa, no setor privado é mais complicado, porque no setor público você vai por concurso, né? Você tem... Agora, no setor privado, ela falou assim, não, as cotas, eu gosto dessa fala, é por tempo, Pestana,
reduzido, não vai ser eternamente. Mas se a gente não fizer assim, eu vou te contar, os PCDs foram assim. PCD a gente não arrumava, não dava jeito. Quando houve uma obrigatoriedade, a gente teve que resolver e foi atrás. Aí eu falo para ela, mas ainda tem empresa que tem muita dificuldade. Uma dificuldade a gente vai ter sempre. Mas se a gente não encarar isso, então tem esse grupo. Tem um grupo que já é mais, eu diria, mais quadrado, mais, olha, eu tenho que fazer a pesquisa, eu tenho que olhar, eu tenho que ter consultoria, mas eu sei que eu tenho que fazer. Então você vai ter pessoas aqui, e eu acho legal, quem pegar o livro, ele vai entender que, assim, qual que é o formato que você deve dar para a tua empresa. Você pode falar assim, não, eu quero radicalizar, não, eu quero ir mais devagar. Mas, assim, aqui você vai ter exemplos que, assim, de pessoas que estão fazendo. Pessoas que passaram pelo fórum, que agora também vai acontecer dia 10 e 11 de novembro. A gente vai fazer agora de forma virtual e, aliás, tenho aqui já que anunciar a parceria que a gente está tendo aqui com o sindicato, com a UGT, de apoio. Nós vamos transmitir o fórum, porque agora vai ter online. A CREL, que é uma das maiores defensoras da inclusão, ela está fazendo essa interatividade com o Pestana nesse tema do fórum tão irrelevante. Nós vamos participar, não é? Exatamente, vamos participar, vamos estar ali divulgando. Então, tem pessoas que passaram pelo fórum, que deram seu depoimento e que veio aqui para o livro. Então, eu diria que o livro ele é um manual, né, de como aplicar a inclusão na tua empresa. O que é que está fazendo? E tem vezes que eu pergunto aqui, é uma das perguntas mais recorrentes, principalmente para os últimos entrevistados, para os CEOs, o que é que deu certo, o que é que não deu certo? O que é que você faria e o que é que você não faria nesse processo? Então, é um livro muito, muito bom nesse sentido. E aí a expectativa, pela tua expertise, apesar de jovem, tem tantos anos trabalhando nesse tema tão relevante. Por exemplo, num sindicato, muitas vezes, como você até falou no começo, o sindicato fala, mas na hora de ver o resultado a gente vê pouco. Por isso que eu falo que nós temos que dar o exemplo. Aqui a diretoria do sindicato, nós temos vários afrodescendentes como funcionários da mesma forma. Muito diverso. Porque nós não podemos falar e não fazer, porque tem gente que fala, porque falar é fácil, todo mundo fala bem. E a sua expectativa com esse conjunto de ideias e com essa sinergia com essas empresas, ter um início, no mínimo, do diálogo no tema? Não tenho dúvida. Eu acho que não. Nós avançamos muito. Eu brinco, né? Eu falo assim que se as pessoas ficaram surpresas com a Luísa Trajano, né? E todo mundo ficou surpreso, porque muita gente não sabia da coragem dela dizer, não, eu quero só para negros e tal. Eu falei assim, olha, quando você vê o livro, você vai ver que tem 20 Luísa Trajano. É que o foco ficou nela, mas tem gente que está tão alinhado quanto ela. Estou falando de 20 que eu entrevistei. Existem outras empresas. E empresas gigantescas que muita gente nem sabia que existe. Eu pontuo aqui como, enfim, Coca-Cola, Bayer, Carrefour, enfim, muitas empresas. E é engraçado, muitas empresas da área do comércio. Pão de Açúcar, e aí se vai. São muitas as empresas que estão fazendo isso. E a gente pontua. A gente não só faz esses 20, eu entrevisto esses 20 CEOs, né? Mas aí quando eu vou assim, já para o final do livro, aqui eu coloco, olha aqui, todas essas empresas aqui. São as empresas. Eu fiz questão de ir lá pontuar, mesmo as empresas que eu não entrevistei, mas eu sei que tá fazendo um trabalho de inclusão racial e eu coloquei ali. Então, muitas empresas, então a gente está mudando um pouco esse quadro, coisa que você não tinha há 20, há 10 anos atrás, né? Então, eu acho isso muito importante. Muito bom, Pestana. Infelizmente o tempo terminou. É uma delícia conversar com o Pestana. E o Pestana iniciou o trabalho em jornais, fazendo charges até políticas avançadíssimas. É uma pessoa visionária. E no meio desse caminho nos encontramos e com certeza absoluta é um prazer o sindicato, a UGT, está desenvolvendo esse trabalho e lançando de forma conjunta o livro que, com certeza absoluta, trará para todos nós uma perspectiva de uma democracia efetiva, porque a igualdade de oportunidade é um elemento fundamental. E a solidariedade entre nós. E no momento de pandemia não tem sentimento mais importante do que esse. Agradeço muito a sua vinda e agradeço muito a você. A sua fidelidade. Continue ligando no 21215972, continue visitando a nossa sede na Rua Formosa 99, no Vale do Agabaú,
e acessando nosso site www.comerciarios.org.br. Até o próximo programa. Ideias em Debate.